A identidade não importa se você é bacharel, é iletrado, não importa, se você abrir a boca, o evangelho será semeado. Quando Moisés teve dúvida no coração, Deus falou assim para ele: vai, abre a boca que o resto eu faço. Quando Isaías falou assim: Senhor, eu sou um homem que habita no meio de um povo que tem lábios impuros, ele falou assim: calma que eu toco no teu lábio e você vai falar da minha palavra. Mas eu tenho um coração ruim, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. O semeador, ele é papel secundário, terciário, quaternário, pode ser até o último da fila, porque o poder está na semente, e há poder na palavra do Senhor. Infelizmente, nesse tempo, os títulos estão sendo supervalorizados, quando o Senhor utilizou sempre na história pessoas simples. A mensagem que você está prestes a ouvir vai falar certamente ao seu coração. Na parábola do semeador, nós vamos aprender lições de agricultura, como o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos e a nós o que fazer diante da semeadura. Nós vamos aprender sobre a semente, sobre o solo, nós vamos aprender o que fazer. São as lições de agricultura que certamente, pela palavra de Deus, vão abençoar a sua vida. Lições de agricultura. Quem dá essas lições? Sou eu? Claro que não. As lições são dadas por Jesus. Jesus falava muito sobre parábolas, contava parábolas, porque era algo muito corriqueiro, era do cotidiano dos judeus. Os judeus sabiam, contavam histórias, contavam parábolas, e era algo muito comum para a vida deles. Os judeus gostam de parábolas, até hoje contam algumas. São histórias que passam e atravessam gerações. Bem como é um povo extremamente ligado à agricultura e pecuária. Você lembra? Quando Abrão é chamado do meio do seu povo na Caldeia, ele sai de Ur, ele vai elevando o quê? Sua família e sua fazenda. Tudo que ele tinha em termos de gado, de ovinos, de suínos, suíno não, porque judeu não cuidava de porco, mas ovinos, ovelhas e gado ele carregou junto com ele. Tanto que ele separa depois uma parte com Ló. E depois você vai ver no desenrolar da história, Abraão, Isaac, Jacó, quando Jacó vai trabalhar na casa do seu sogro. A vida da agricultura e da pecuária era algo muito comum. O malhar o trigo, colher azeitonas, trabalhar com figo, as figueiras, isso era muito comum no cotidiano também judeu. Então nós temos uma parábola com uma lição de agricultura, ou seja, com algo muito específico do cotidiano dos judeus. E eu quero te convidar, a respeito disso, a pensar que tipo de lições são essas que o Senhor Jesus vai tirar do texto que nós leremos juntos. Que lições são essas que ele vai tirar a respeito de agricultura e que são impactantes para a vida dos discípulos daquela época e para nós. Para todos os ouvintes do Senhor, que lições são essas que precisamos aprender a respeito da parábola do semeador? Então abra sua Bíblia, por gentileza, ou acesse-a em Lucas capítulo 8. Nós leremos do versículo 11 ao versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 15. E eu vou ler a parte final da parábola de propósito, porque nós já lemos essa parábola inúmeras vezes. Eu quero só me deter a esse trecho. Lucas, capítulo 8, do 11 ao 15, diz assim: e este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-no com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Vamos orar? Pai, nós lemos a Tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Que o Senhor fale aos nossos corações e dando fruto a 30, a 60, a 100 por cada semente lançada. Para isso eu te peço que, por meio do Teu Espírito,
O Senhor fale à tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, você que acompanha a gente pela internet, está aqui conosco nos visitando, o tema da nossa igreja é chamados para frutificar. Isso não tem, aliás, isso tem uma conexão muito forte com a agricultura. Isso tem uma conexão muito forte com a parábola do semeador. Quando Jesus ensina isso aos seus discípulos, como eu já disse, ele fala algo que eles conheciam, era algo do cotidiano, era algo que eles conheciam. Mas para a gente entender essa parábola, a gente precisa primeiro saber que ela é muito especial. Bom, todo o texto bíblico é, mas esta parábola ela é repetida nos outros 3 evangelhos. Ela tem essa repetição acontecendo, nos outros 2, em Mateus e Marcos. Essa parábola acontece em outros 2 textos, em Marcos 4 e em Mateus capítulo 13. Essa parábola tem essa especialidade, né? Essa especificidade, melhor dizendo, porque ela aparece para contar uma história que o judeu conhecia. Então, tem uma lição profunda, tem algo que a gente precisa aprender. E é uma das únicas que Jesus para explicar. Já reparou isso? Quando Jesus conta as parábolas, nem sempre ele senta e explica. Mas essa ele se deteve. E não só explicou, ele deu o fim. É aquilo que a gente chama O pessoal vai assistir o filme aí, os filmes da Marvel, outros filmes aí, não me dá spoiler. Mas Jesus já deu. Quando ele conta a parábola, os discípulos falam, mas e aí, mestre? Calma que eu vou te contar, sossegai. E aí ele senta e explica imediatamente depois. Tamanha a profundidade das lições que Jesus quer ensinar. Então, essa parábola tem uma peculiaridade que a gente precisa estudar com muito cuidado. O Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 15, que é justamente a parábola, ela conta a história do fazendeiro. Fazendeiro esse que lançou as suas sementes, foram 4 lançamentos da mesma semente, porque a semente é a palavra de Deus, mas ela cai em 4 tipos de solos e tem diferentes resultados. Isso é algo muito intrigante, porque por mais que a história em si seja simples, os judeus conheçam e a gente consiga fazer uma viagem e compreender, nos colocando naquele lugar e vendo Jesus ensinar, e até imaginando, não sei se você já passou por isso, eu já passei. Lendo esse texto, a gente lembra e imagina o cara com um saquinho, não sei se já pensou assim, Adilson, mas o cara vem com o saquinho, vai lá jogando uma semente aqui, ele vai olhando, joga outra semente ali. Eu não sei se já aconteceu contigo, acontece comigo. Eu vejo ali e fico imaginando o semeador saindo com a sua sacolinha, aquele chapéu de palha, aquela roupa judaica, aquelas sandálias, Marquinhos, de couro, ele vai lá lançando a semente. Eu, pelo menos, imagino isso. E aí eu consigo me transportar àquele lugar e vejo que a história em si é simples. Há um semeador, um fazendeiro, alguém que está cuidando do solo, lança as sementes e elas, por conta do terreno, não frutificam, ou frutificam. A explicação dessa parábola, que Jesus dá logo em seguida, ela também é simples, e a gente já leu nos versículos 11 a 15. Mas que tipo de lições são essas? Eu quero destacar com você 5 lições, que olhando o texto, estudando o texto, esmiuçando, quebrando ele para poder entender a partir do seu original no grego, entendendo um pouco da cultura judaica e tentando refletir com a mente de Jesus, que tipo de lições são essas? Eu separei 5 nesse texto, para a gente pensar. A primeira delas, a semeadura é obrigatória. Entendeu? A semeadura é obrigatória, porque o semeador, ele representa o fazendeiro que lança a semente. Quem é esse fazendeiro? Quando Jesus diz que nós devemos sair pelo mundo, ide pelo mundo e pregar o evangelho, em Mateus capítulo de número 28, ele não diz que alguns devem ir, ele não fala que os discípulos devem ir, mas ele fala que todos os discípulos devem ir. Portanto, a semeadura não é restrita aos 12 apóstolos. Ela não ficou restrita aos pais da igreja que vieram depois dos apóstolos. Ela não ficou restrita a Martinho Lutero, a João Calvino. Ela não ficou restrita aos irmãos morávios. Ela não está restrita aos missionários que estão no campo, não. Ela é responsabilidade minha e é responsabilidade sua. É responsabilidade da igreja. Semear é uma obrigatoriedade da igreja. A nossa missão é semear em todo o tempo. E quanto mais semearmos, quanto mais lançarmos sementes nos corações dos homens, maior será a colheita. Porque o texto sagrado diz que tudo aquilo que plantares, certamente ceifarás ou colherás. Então a semeadura é obrigatória. Essa missão não foi dada a anjos, ela foi confiada a cada um de nós.
Cada conversão é resultado do assentamento do evangelho dentro de um coração que já foi preparado. Portanto, eu e você não sabemos se há corações preparados. Eu vou falar nisso já. Mas a nossa tarefa é semear. É semear sem olhar para trás. É lançar a semente crendo no poder da semente, porque a semente é a palavra de Deus. Eu e você não estamos semeando qualquer coisa. A gente não está contando história da carochinha, nós não estamos inventando coisas da nossa cabeça. Eu não estou trazendo para cá o pastor Anderson, a nossa equipe pastoral, os irmãos que vêm aqui pregar. Ninguém está contando fábulas, ninguém está contando histórias. Nós estamos falando da semente poderosa que é a palavra de Deus. Você, quando sai daqui empoderado, empoderada, equipado, equipada, quando você sai daqui cheio e cheia do Espírito, transbordando, você sai por aí semeando. Só que você não está contando uma história, você está contando a história do Senhor Jesus de redenção deste mundo por meio do seu amor. Você é um semeador, uma semeadora, e você e eu temos a missão, a obrigação de semear. Nós não podemos ser o crente 3S. O crente 3S é o salvo, seguro e satisfeito. Nós temos que ser salvos, seguros e insatisfeitos. Ou melhor, 3S sim, salvos, seguros e semeadores. Salvos, seguros, mas semeadores. A gente não pode parar em tempo algum de semear a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que a gente destaca nesse texto, que eu vejo, e que Jesus diz aos seus discípulos, a primeira lição da agricultura qual é? A semeadura é obrigatória. Eu e você não podemos parar de semear. A segunda lição é simples. E aí eu disse que ia falar do coração preparado, que é o terreno. A qualidade do solo não deve ser a preocupação inicial do semeador. Ah, mas eu vou semear a semente naquele coração. Meu irmão, o bom semeador, ele lança a semente porque ele confia na semente que ele está lançando. O bom semeador, ele sai com aquela qualidade. Ele não está lançando uma semente qualquer. O bom semeador está lançando a semente poderosa, que é a palavra do Senhor. A minha preocupação e a sua não pode ser com o solo. Porque o solo, ele tem um preparo natural. A natureza cuida do solo. Se você tem alguma experiência aí com agricultura, já viu, já passou um tempo no campo, você sabe do que eu estou falando. Os insumos naturais, a própria terra é adubada naturalmente, a natureza cuida disso, as folhas, os pássaros, todo o ecossistema trata do solo, da adubação do solo, do cuidado do solo, de forma natural. Então não deve ser a preocupação, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês têm que sair lançando, vocês não controlam o solo, vocês só têm que lançar a semente, porque tem a natureza, tem o clima, tem as ações exteriores, e a gente viu que as ações exteriores podem ser os espinhos, podem ser os pássaros, ou qualquer outro tipo de animal. A palavra de Deus é a mesma, ela é plantada, ela é poderosa, mas os resultados não serão determinados por nós, serão determinados pelo solo, o coração daquele que ouve a palavra. O Senhor Jesus explica dizendo que uma das sementes cai no caminho. O pássaro vem e come, o diabo, no caso, vem e toma. As outras duas caem em algum tipo de terreno, e elas até germinam. Eu vou falar disso daqui a pouco. Significa que há alguma coisa nesse coração. E aí a minha preocupação e a sua não deve ser assim, eu vou pregar, vou perder tempo. Ninguém perde tempo semeando a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. O que o salmista diz? Aquele que sai com choro, semeando a boa semente, ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Significa, meu irmão, minha irmã, que a minha preocupação e a sua é com a obrigatoriedade da semeadura. Eu e você precisamos semear. O solo não é problema nosso. O poder está na palavra do Senhor. E até o solo mais duro pode ser quebrantado. Há um religioso, eu não vou dizer o nome dele, nem a sua qualificação religiosa, mas ele também foi um político, e ele criou um projeto no sertão da Bahia. Se você sabe quem é, guarde para você. E esse camarada plantou no sertão da Bahia, lugar infértil, lugar de solo duro, e ele fez ali aquilo que Jesus ensinou, semeou. É claro que uma parte caiu em boa terra e semeou, mas ele investiu pesado na cultura, ele investiu pesado naquele lugar, e naquele solo duro aconteceu, mas o papel dele era semear.
Eu estou falando de agricultura mesmo, não estou falando nem de evangelismo só, não. Falando de cultura mesmo. E na agricultura ele deu ali uma fazenda frondosa e abasteceu aquela região toda. Os israelenses, eles plantam no meio do deserto e colhem no meio do deserto. Mas a preocupação deles não é só com o solo, e nem deve ser a preocupação inicial. Veja, preste atenção, preocupação inicial. Não é que eu e você, a gente tem que abandonar o solo, não. Também a gente vai falar sobre isso. Mas a nossa preocupação inicial não é se aquele solo é bom ou ruim. A minha preocupação é lançar semente e acabou. O que o Senhor me desafia é ir pelo mundo pregando o Evangelho. O que o Senhor me desafia é viver e anunciar a palavra dEle. Se vai cair em bom terreno ou não, essa parte não cabe a mim, não cabe a você. A preocupação inicial não é com o solo. Com o solo vem depois. Então, quando o semeador sair a semear, a gente não tem que olhar por aí se aquela pessoa merece ou não merece, se ela é boa, se ela não é, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é flamenguista, se ela é vascaína, não importa. Não importa as escolhas dela, não importa o que ela faça, a semente tem que ser lançada. Não se preocupe com o solo. Acredite no poder da semente, que é a palavra do Senhor. Terceiro lugar, a identidade pessoal do semeador não é importante. Você reparou que nessa parábola Jesus não identifica quem é o semeador ou fazendeiro? Em momento nenhum ele diz quem que ele é. Em alguns momentos ele fala a parábola do bom samaritano. Ele, quando conversa com a mulher em João 4, é a mulher samaritana. Quando ele está conversando com os seus discípulos, se aproximam deles e começam a debater, se aproxima dele e começa a debater com Jesus, querendo fazer umas pegadinhas, são os fariseus. Então, sempre tem algum grupo religioso ao redor de Jesus, sempre tem alguém com um título, sempre tem alguém com uma identidade, mas o semeador aqui não é destacado. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, a identidade de quem semeia não interessa. Eu e você, olha, que eu sou pastor da igreja de Vila da Penha, eu quero dizer para você que o evangelho pregado por mim, ele é melhor do que o pregado pelo João, porque o Paulo, o Flávio, o Cristóvão, eles não sabem pregar o evangelho. Quem sabe pregar o evangelho sou eu, porque sou pastor. A identidade não importa se você é bacharel, é iletrado, não importa, se você abrir a boca, o evangelho será semeado. Quando Moisés teve dúvida no coração, Deus falou assim para ele: vai, abre a boca que o resto eu faço. Quando Isaías falou assim: Senhor, eu sou um homem que habita no meio de um povo que tem lábios impuros, ele falou assim: calma que eu toco no teu lábio e você vai falar da minha palavra. Mas eu tenho um coração ruim, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. O semeador, ele é papel secundário, terciário, quaternário, pode ser até o último da fila, porque o poder está na semente, e há poder na palavra do Senhor. Há poder na palavra do Senhor. O semeador, ele não é figura principal. Se assim o fosse, Jesus diria. Mas, infelizmente, atualmente, aqui no cotidiano que nós vivemos, há pessoas que, em algum momento, se autodenominam melhores, se colocam como os grandes semeadores, são figuras principais, e a semente é deixada de lado. Você já deve ter visto por aí, em alguns lugares onde há ali aquelas identificações enormes, com o nome, com o rosto. Infelizmente, nesse tempo, os títulos estão sendo supervalorizados. Quando o Senhor utilizou sempre na história pessoas simples. Quando o eunuco da rainha de Sabá passava na estrada, Deus levantou quem? Um jovem, Filipe. Um jovem. E por vezes, aí deixa eu fazer um parênteses, não está nem no meu esboço aqui, mas permita-me fazer um parênteses. Por vezes nós amamos os jovens, gostamos dos jovens, queremos os jovens perto, mas quando a gente precisa ouvi-los, a igreja não quer ouvi-los. A igreja deixa de lado. Ah, mas eles são jovens. Mas nós fomos jovens um dia também. Nós fomos. Nós precisamos ouvir as novas gerações, precisamos dar ouvidos a essas pessoas que têm algo a contribuir no crescimento da obra. A obra é única, a obra não tem grupos, a obra é uma só. A igreja é uma só, o avanço da obra é uma só, o ministério é um só. Temos um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo. Então, por que essa divisão? Não. A gente tem que entender que, em algum momento, esse grupo vai ter alguma coisa a dizer. Eu
conheço uma história interessante. Por ter trabalhado em junta missionária, tive o prazer de trabalhar também na igreja com o pastor Ebenezer Soares Ferreira. E ele me contou uma história deliciosa, que ele era de Campos, lá no interior de Campos, dos Goitacazes, lá no norte do estado. E a família dele, o pai dele não era crente. E aí, ele morava muito, mas muito no campo mesmo, muito para dentro de Campos, no campo de Campos. E aí, eles foram, eu falei campo de Campos, porque eu não queria falar roça, né? Roça é meio esquisito. Então, no campo, lá para dentro. E aí, um dia, o pai dele sentado à varanda da fazenda, da casa deles lá, aquela cadeira de balanço, estou te levando a imaginar a cena, né? E ele está lá sentadinho com o chapéu de palha, e aí vem um homem a cavalo, com aquele chapelão de boiadeiro americano. O nome daquele homem era Salomão Ginsburg, um missionário americano, batista, que bateu a porta e falou assim: ô pastor, ô irmão, tudo bem? Não é irmão nada, eu quero saber de você não. Já é a 5ª vez que você passa aqui, já sei, vai me chamar para a igreja. Aí ele, vou chamar você para a igreja de novo, eu vou insistir até que você vá comigo, porque o Senhor Jesus me tirou da América para vir para cá, e eu quero falar do amor de Deus para você. Eu não quero, aqui ficou aquela discussão, até que num dia, ele falou assim: olha, você vai para a igreja comigo, eu tenho certeza, porque Deus vai falar com você desse modo, enquanto você estiver na colheita, porque foi o sonho que Deus me deu. Então aquele homem na colheita, sei lá, 7ª, 8ª vez que aquele missionário passava lá, 7ª, 8ª vez, e o homem na colheita, o pai do pastor Ebenezer, de repente, acontece o que o pastor falou em sonho. Aí ele dá um passo para trás e fala assim: o que aconteceu? Aí o filho mais velho, que era ele, falou assim: papai, não é o que o missionário falou? Ele é. Papai, a gente tem que ir para a igreja. E aí eles foram para a igreja, e ali aquele homem se rendeu a Cristo. E daquele homem, a família é completamente envolvida com a obra do Senhor. O fruto, a semente lançada ali caiu, germinou. Levou um tempo, levou um investimento. No caso, eu estou dizendo aqui quem foi o semeador, porque essa história, ela de fato é verídica. Mas aquela semente germinou. Mas se eu não te contasse essa história, você não saberia. Talvez você conheça, ou já ouviu falar do pastor Ebenezer, do diretor da Junta de Missões Mundiais, João Marcos Barreto Soares, filho do pastor Ebenezer. Talvez você conheça esses nomes, já ouvi falar, mas essa história começa lá no interior de Campos, com alguém que foi lá semear. Alguém que saiu do seu país e foi semear. Mas você não precisa sair do Brasil e semear em outro lugar, não. Sem você ser conhecido, basta que você abra a sua boca, porque Deus vai falar através de você. A identidade do semeador, nessa soma, nesse processo da agricultura, não é importante. Jesus quer dizer que a gente não precisa aparecer, a gente só precisa se colocar à disposição. Aquele homem, o semeador, se colocou na condição de instrumento, de vaso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua 2ª carta, capítulo 4, ele diz o seguinte: o tesouro está em vasos de barro. Você entendeu? O tesouro, que é a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo derramado sobre nós, que é a palavra viva e eficaz do Senhor, está derramada sobre quem? Vasos de barro, eu e você. Para que o poder e a glória não sejam nossos, mas do poder e a glória sejam do Senhor em todo o tempo. Então a identidade do semeador não é importante. Eu tenho a tarefa de pregar, eu tenho a tarefa de semear, eu preciso entender que a qualidade do solo não depende inicialmente de mim, e eu preciso entender que a minha identidade não faz a menor diferença nessa equação. O que faz a diferença é um coração disposto, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura a gente disposta. Se você tem talento, vai melhorar ainda mais, mas se você não tem, só tem disposição, bem-vindo ao time, porque Deus conta com você nessa semeadura. Em 4º lugar, sementes que germinam devem ser acompanhadas pelo semeador. Eu disse a você que eu falaria sobre o solo. Não é a preocupação inicial, porque eu tenho que lançar, mas depois que eu lanço, e aí tem um grande problema, depois que eu lanço, o que acontece? Eu leio o texto, e eu não sei se você já se incomodou, eu quero compartilhar aqui que eu já me incomodei, Reinaldo. Quando eu li esse texto, Rômulo, eu ficava assim: mas por que essas sementes germinaram? Elas germinaram, nós temos 4 sementes, uma foi perdida, correto? 25% já era. Temos 75%, 3 sementes. Sendo que desses 75%, os outros 25% finais, eles germinam e dão fruto a 30, a 60, a 100. Glória a Deus, uma semente vingou. Não, 2 outras sementes vingaram. O problema é que o texto diz
que o solo, que não era a nossa preocupação inicial, por isso eu fiz essa pegadinha no meu tópico, porque ela não é preocupação inicial do semeador, mas ela tem que ser uma preocupação na sequência dos fatos, porque eu lanço a semente. Aquela pessoa recebe, e tanto que cai nas pedras, quanto que cai entre os espinhos, se você ler o texto atentamente, elas brotam. A planta brota. Só que como ela não tem raiz profunda por causa das pedras, o que acontece? Ela morre. E a outras vêm, e o texto de Lucas diz que chega a dar fruto, mas o fruto cai, apodrece, porque os espinhos sufocam. Então a gente tem que entender o seguinte: nesse processo em que a gente semeia, que é obrigação nossa, é a nossa missão, em que a gente não se preocupa inicialmente com o solo, mas a semente cai e germina, agora eu me identifico, você veio aquele dia, eu vim, você tem testemunhado para mim no seu trabalho, na sua escola, lá na faculdade, você fala do Evangelho de Jesus, eu quero aprender mais, mas você sabe que o histórico daquela pessoa, e pessoas têm históricos diferentes, têm solos diferentes. Então o que a gente faz? A gente agora começa a cuidar do solo. E existe uma habilidade na agricultura, que quando a planta tem uma raiz, e a raiz não é profunda, você com muito cuidado, você vem e tira aquela raiz, tira aquela planta e coloca ela num lugar aonde? Fértil, num solo frondoso, onde ela vai ter os bons nutrientes, onde ela vai crescer, naquele lugar ali, ela vai germinar e vai frutificar. Quando ela está entre os espinhos, existe uma cultura na agricultura que ela faz o quê? Poda. O espinho está sufocando, não está entrando sol, eu vou lá e corto. Eu vou lá e tiro o espinho. Na pior das hipóteses, eu faço a mesma coisa. Eu tiro ela dali do meio dos espinhos, com todo cuidado, e levo ela para um outro terreno. O que eu quero dizer com isso? Jesus destaca nesse texto que tem duas sementes que caem num terreno, o terreno não é tão bom, mas ela brota. As duas sementes brotam. Significa que eu e você precisamos estar atentos com essas sementes. Aí entra o papel do semeador, o papel da igreja. Porque o solo de beira de estrada, a gente já sabe que é duro. Esse solo, ele vai ouvir a palavra, ele não quer saber naquele momento, ele não quer saber, você semeou, ele foi embora, se bobear até amaldiçoou tua vida, tua 15ª geração, mas deixa para lá. Seu papel, o nosso papel nós fizemos. As raízes no solo pedregoso, elas não se aprofundam, porque as pedras não deixam. Mas veja, elas não se aprofundam, mas elas brotam. Aí entra um papel fundamental nosso, da igreja, do fazendeiro. Você acha que o fazendeiro, meu irmão, minha irmã, você que está aqui vendo ao vivo ou ao vivo pela internet na sua casa, me diz uma coisa, qual é o fazendeiro que lança semente, vê o negócio brotar e deixa estragar? Existe fazendeiro assim? Sim ou não? Não. Você acha que algum fazendeiro gosta de gastar dinheiro com semente, lançar no solo, ela brota, os espinhos vêm e fala assim, deixa para lá. Nenhum semeador ou fazendeiro gosta disso, mas nós gostamos. E aí eu preciso, nesse ponto, fazer uma autoanálise da igreja. Fazer assim, tirar um raio-x meu e seu. Porque por vezes nós semeamos, a gente sabe que é nossa obrigação, a gente não está preocupado com o solo, a coisa está acontecendo, eu não estou nem aí se vão falar do meu nome ou não, eu cumpri o meu papel, glória a Deus, mas a gente abandona a semente à sua própria sorte. É um erro meu, é um erro nosso. E se a gente é chamado para frutificar, meu irmão, é muito bonito a gente pegar a árvore que dá fruto e falar assim, essa daqui, né? Que bênção. Aí o semeador começa a dizer, não, fui eu que plantei. Está vendo aquele ali? Fui eu que investi. Aí é fácil. Mas é aquele problemático, e aquela dificuldade, aquele solo pedregoso, aquilo que dá trabalho. Nós temos muita dificuldade com isso, e Jesus fala, presta atenção, tem duas sementes que frutificaram, mas os problemas da vida, o solo pedregoso atrapalhou, e qual é o nosso papel então? Agora sim, se no início não era a nossa preocupação, por que não ser agora? A proposta de Jesus então é que os discípulos prestem atenção com um negócio chamado discipulado. Porque, irmãos, água, luz solar, bom terreno, bons insumos, adubos, tudo isso depende de quem? Do fazendeiro, do semeador. Porque aquela semente brotou, eu não posso deixar ela à própria sorte, eu não posso abandoná-la, ali eu vou. Peraí, te ajudar aqui, qual é a tua dificuldade? Não, minha dificuldade eu estou salvo mesmo.
Espera aí, vamos caminhar junto. Vem para a EBD, vem estudar a palavra. Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa aprender o que o Evangelho diz. Frequentar a igreja é fácil. Frequentar um grupo social é uma moleza. Mas nesse tempo, onde a porta da igreja ela é estreita, mas a porta dos fundos é larga, infelizmente, eu não estou falando de Vila da Penha, estou falando de uma realidade. O Marcos Miranda orou aqui, a gente vê isso todos os dias, irmãos. Desculpa, vamos cortar na carne um pouquinho, me perdoe essa palavra um pouco mais incisiva, mas eu me incluo junto com vocês. A gente tem uma facilidade incrível de receber, de abrir as portas, mas a porta dos fundos é tão grande. As pessoas vêm, às vezes, no cumprimento, vão embora. Sabia disso? Às vezes, alguém chega aqui tão angustiado, tão amargurado, e aí eu estou falando aqui porque nós estamos na nossa igreja, e eu estou fazendo aqui nossa autoanálise, no momento nosso. Mas se você é visitante de outra igreja, repare só, quantas pessoas entram e saem e você não sabe quem é. Quantos de nós não nos conhecemos? Por quê? Porque a gente está vendo a semente cair, a semente brota, mas a gente não faz nada. Agora deixa a própria sorte. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, em João 17, capítulo 20, Jesus orando no Getsemane, ele fala com o Pai, olha, entre tantas coisas, Jesus fala, olha, que eles sejam uma unidade, que eles sejam um como eu sou um com o Senhor, que eles tenham amor uns pelos outros. E Jesus em João 17, 20, ora assim, mas olha, eu não estou orando, Pai, só por esses aqui não que estão comigo. Eu estou orando por todos aqueles que hão de crer em mim. Sem te conhecer, sem me conhecer, Jesus orava por nós. Sem me conhecer, sem te conhecer, sem conhecer essas pessoas. Essas sementes que caem ao caminho, Jesus já orou por elas e deu a responsabilidade de cuidar a nós. O termo grego para pastor é poimen, um dos termos gregos, poimen. Essa expressão significa cuidado. Cuidado, porque tem ovelha que o pastor coloca no colo e tem que amarrar as patas, porque senão ela vai te dar um coice. Tem ovelha que o pastor coloca no colo e quando ele vai tirar o carrapato, ela morde a sua mão, porque dói tirar carrapato. Tem ovelha que está machucada pela vida e eu preciso cuidar dela, sabe o que ela vai fazer? Me dar cabeçada. Mas eu preciso cuidar das ovelhas do Senhor. E nesse tempo em que somos desafiados a semear a palavra, sermos chamados para frutificar, eu quero reforçar aqui uma visão que não é minha, é de Jesus, é bíblica. Quem gera ovelha é ovelha, pastor cuida. Quem gera fruto é o semeador. E o semeador é o pastor, é o diácono, é o presbítero que tem na sua denominação, é o membro, a igreja. Quem gera fruto é a igreja do Senhor, que é feita de todos esses. A semeadura é obrigatória para todos nós. Mas o cuidado também é para todos nós. O semeador lança e fala assim, pastor, toma aí, toma que o filho é teu. Tem famílias, e me perdoe falar sobre isso, mas tem famílias que estão destruídas, estão perdendo o rumo do ensino da palavra do Senhor, e fala assim, igreja, toma aí, cuida aí para mim. Toma aí, pastor dos jovens, toma aí, pastor das crianças, toma aí, pessoal da música, vê se botando na música funciona. Aí, pastor, estou com um problema lá em casa, vamos fazer um gabinete, resolve aí para mim. A gente tem que semear, meu irmão, sem se preocupar com o solo, mas germinou, a responsabilidade é nossa. Então eu e você precisamos cuidar. Jesus desafia os discípulos a serem esse instrumento, está do lado ali, ó, precisou de mim, é só me chamar. Discípulo gera discípulo, ovelha gera ovelha. A semeadura é nossa? Sim, mas o cuidado também é nosso. Então a gente tem que estar atento a essas sementes que caem, e elas caem em algum terreno que é ruim, mas há esperança para todo e qualquer terreno. Porque a Bíblia diz que onde há luz, não impera as trevas. Agindo eu, quem impedirá? O apóstolo Paulo era alguém que ninguém dava como possível convertido, e Paulo se transforma no maior pregador do Evangelho depois de Jesus Cristo. Ninguém dava nada por Paulo, tanto que a Bíblia diz no livro de Atos, que onde Paulo chegava, os judeus tinham medo. Os crentes também tinham medo, que sabiam de sua fama. Mas à medida em que foi sendo conhecido, o apóstolo Paulo foi então reconhecido como um irmão, ele passou a não ser temido, mas ser amado. Aquele era um terreno difícil, aquela pessoa intelectualizada, muito inteligente, que não quer saber de, isso é a história da carochinha, eu não acredito em fábulas. Paulo se converte por causa de uma experiência pessoal. Mas ele é cuidado também por duas pessoas, um profeta
E depois pelo apóstolo Pedro, quando o confronta. Pedro tinha medo e o confronta em vários diálogos. E Paulo prova que a sua conversão era genuína. Depois Paulo é acompanhado em suas viagens missionárias e ele passa a fazer aquilo que fizeram com ele. Veja a lógica. Paulo anda depois com João Marcos, anda com Barnabé, anda com Silas, e ainda que tenha algumas divergências e cada um vai para um lugar, Paulo acompanhou esses camaradas, ele deixa Timóteo em Éfeso, ele deixa Tito em Creta, ele vai colocando pessoas em vários lugares, sabe por quê? Porque ele era um semeador. Mas o terreno dele era difícil, mas houve alguém que investiu na vida de Paulo. Você e eu temos que ser pessoas que não olham para o solo, mas a partir do momento que brota, eu e você precisamos investir nessas pessoas para que elas não se percam. O desafio é esse. Em quinto lugar, devemos investir, aí sim, em quem dá muito fruto. Sabe por quê? Porque a palavra, quando cai num bom terreno, o Senhor Jesus diz que frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Sabe por quê? Porque a palavra gera vida. O apóstolo Tiago, no seu primeiro livro, no seu livro, na verdade, capítulo 1, ele diz que a palavra gera vida. Versículo de número 18. Versículo de número 21, a palavra salva. Depois o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, diz que a palavra regenera. Depois João, em João 8,32, um texto que foi muito distorcido por aí, que a palavra de Deus faz o quê? Liberta. Se conhecer a verdade vos libertará. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a palavra de Deus, depois de ouvida, ela produz fé. Em João 17, a palavra de Deus santifica. Jesus orando diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus nos atrai, nos leva até Deus. Em João capítulo 6, versículos 44 e 45. A palavra de Deus gera frutos e frutos abundantes. E quando a gente vê alguém abundando em frutos, nós precisamos investir. Eu preciso investir, você precisa investir, para que essa pessoa continue dando muitos frutos. E é um processo, nesse gerúndio de continue dando, é um processo. Porque toda árvore que dá bom fruto precisa ser investida. Toda árvore que dá bom fruto, você percebe alguém que está dando fruto, alguém que está interessado, está lendo a palavra, está estudando, você tem que investir. Tem que parar um tempo, presenteá-la com bons livros, trazê-la, levá-la a congressos, investe nessa pessoa, incentiva ela que dê mais frutos, sabe por quê? Assim o evangelho se reproduz. Foi assim que Paulo fez. Quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso, ele não deixa ali um homem para cuidar da igreja, ele deixa ali um semeador. Quando Paulo deixa Tito em Creta, e eu já disse isso aqui, ele deixa ali um semeador. Quantas pessoas você ganhou para Cristo, investiu, viu ela crescer e agora elas estão ganhando outras pessoas para Cristo? Você tem essa alegria? Tem essa alegria? Isso dá uma alegria no coração que você não sabe, é melhor do que qualquer outra coisa. Quando você vê alguém que você cuidou, trabalhou, tratou, essa pessoa vem e cresce no evangelho, frutifica abundantemente, essa pessoa vai e ganha outros para Cristo. Gente, isso é sensacional. Isso é o poder do evangelho, é o poder da semente. Se a gente é chamado para frutificar, precisamos entender essa dinâmica. Quando Jesus fala isso com os discípulos, ele não fala para aqueles 12 homens, eu já disse, ele fala para nós. Ei, igreja, acorda. O que vocês estão fazendo diante da semeadura? Vocês estão semeando? Estão lançando a semente, não importando o solo? Estão preocupados em dizer que você que fez isso, que fez aquilo, está errado. O semeador não tem identidade. E olha, presta atenção, se essas sementes aí, mesmo caindo em terreno duro, agora você pode cuidar delas, é hora de você estar ali do lado. E preste muita atenção em quem dá muito fruto, invista nessa pessoa. Continue investindo, porque essa pessoa será um poderoso semeador, será uma poderosa semeadora. Os outros também podem ser, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o fruto será frondoso do mesmo jeito. Lembra do salmista? Se ele sai, eu e você, saímos chorando, semeando aquela semente com sangue, com lágrima, no final tenha certeza que a vitória é garantida, porque a gente vai voltar com os nossos feixes. Eu quero concluir desafiando a você a ser uma semente, um semeador poderoso. O fruto produzido depende da resposta que eu e você damos à semeadura da palavra. O fruto produzido depende da resposta que eu e você damos à semeadura da palavra. Talvez você esteja aqui nesta manhã, no meio desse feriado, onde a festa da carne abunda, está aí de uma forma evidente, todo mundo pode dizer que não está percebendo, mas está percebendo, a festa está aí pelas ruas, nas televisões,
nos comerciais, está aí. É evidente, é latente, todos veem. Talvez você esteja aí em casa, virado de uma noite, mas caiu aí no YouTube, na nossa transmissão. Talvez você esteja assistindo essa mensagem depois de ter passado tudo isso no carnaval. Quero te dizer que a semente, que é a palavra do Senhor, pode germinar no seu coração. Nesta manhã e neste dia, depende agora de você. Qual é a resposta que você vai dar? Qual é o tipo de solo que se encontra no seu coração? Qual é o tipo de solo que você agora se encontra? Você é um solo rochoso? É um solo com espinhos? Ou será que você está aqui ainda com o coração duro? Impermeável? Será que você que me acompanha está com esse coração tão difícil de penetrar a palavra de Deus? Eu quero te dizer que não há dificuldade que Deus não possa superar. Para Deus não há impossíveis. Quero te dizer que você pode estar nesse momento pensando: eu tenho muitos pecados. Quero te dar uma boa notícia. Romanos capítulo 5 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não há pecado que Jesus Cristo não possa perdoar, porque Ele nos libertou, nos fez livre, nos purificou de todo o pecado, porque Ele quer semear amor no seu coração, quer semear a palavra dEle em sua vida. Ele quer anunciar a você que há esperança. Se a vida é difícil, se a vida é dura, eu quero dizer a você que a vida é eterna, é presente de graça, e essa semente está sendo lançada no seu coração nesta manhã. Talvez você não seja um semeador, você seja o solo. Deixa a semente da palavra do Senhor entrar no seu coração, porque você não sabe ainda, mas você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para dar fruto em abundância. Você quer ver a sua família transformada? Quer ver a sua família salva? Você quer ver a realidade ao seu redor ser mudada? Transforme a sua realidade. Deixe a semente da palavra do Senhor entrar no seu coração. Eu quero orar junto com você, porque eu me coloco na mesma condição. Tem muita coisa que foi tratada nesse texto que o Senhor falou ao meu coração. Eu imagino que pela palavra dele, ele falou ao seu coração. Talvez você tenha se identificado em algum momento com esse semeador. Talvez você se identifique com um desses solos, eu não sei. Mas o Senhor quer tratar comigo e com você nesta manhã. Por isso eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E, se possível, inclinar a sua cabeça. Por que a gente pede isso? Primeiro, para que você possa se concentrar no que você ouviu e no que você continua ouvindo. Segundo, para que você não preste atenção em nada ao seu redor, para que você possa focar apenas e tão somente em você, nessa semente que está sendo lançada em seu coração. Terceiro, ninguém vai ser salvo por você. A salvação é individual, então, e o conserto também. Salvação e correção são individuais. Somos eu e você que temos que pensar nisso. Outra coisa importante é que você não preste atenção na vida da pessoa que está do seu lado. Você preste atenção na sua vida. Como está a sua vida? Qual é a resposta que você dá nesta manhã? Você que está no chat, em casa, qual é a resposta que você dá? Escreve aí, a gente quer saber. A gente quer entrar em contato com você. Essa semente está sendo lançada na sua vida para a gente te alcançar. Pastor Anderson sempre fala, tem gente que assiste os nossos cultos e ele cuida dessas pessoas em Goiás, na Bahia, em São Paulo, fora do Brasil. É o seu caso? Deixa a gente te conhecer. Alguém vai fazer contato com você. A gente quer orar juntos, para que daqui, nesta manhã, saiam semeadores poderosos da palavra do Senhor. Sejam semeadores que já têm Cristo no coração, mas que precisam dessa palavra de ânimo. Precisam dessa palavra para desafiá-lo a semear ainda mais. Ou quem sabe você que nunca entendeu essa passagem, não sabe nem do que se trata, mas quer ser um semeador, quer entregar o seu coração a Jesus. Eu quero orar por você. Depois da oração nós vamos cantar um louvor adorando o nome do Senhor, aquele que semeou a boa semente no nosso coração. Mas eu quero orar por você agora, junto contigo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã a Tua palavra foi anunciada. Ó Deus, ajuda-nos a compreendê-la, porque a boa semente é a Tua palavra, e ela já penetrou em nosso coração e frutificou.
mas nós queremos ser semeadores ainda melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a semear a boa semente, não importando, ó Deus, no momento inicial, qual é o solo. Que a gente semeie sem olhar, ó Deus, se vai dar ou não fruto, porque não depende de nós. Mas, ó Deus, se aquela sementinha que ali foi lançada com insistência, um dia germinar, me ajuda, ó Deus, a acompanhá-la, porque ela pode ser uma árvore frondosa, ela só precisa de ajuda. Então, se é o caso do meu irmão, da minha irmã aqui, que está desatento ou desatenta, com os sinais ao seu redor, com gente que está querendo brotar, Pai, ajuda a gente a cuidar dessas pessoas. E se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que é um terreno duro ou rochoso, ou que os espinhos da vida estão sufocando, Deus, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, transforma esta realidade para a glória do Teu nome. Limpa, ó Deus, essa cultura. Limpa, ó Deus, esta planta, esta árvore. Retira os espinhos que sufocam. Ó Deus, ajuda-nos a tirar das pedras e colocar em bom terreno. E se há um terreno tão duro que não possa ser penetrado por nós, a Tua palavra pode todas as coisas. Ela é mais viva e eficaz que espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão de juntas e medulas. Ela discerne pensamentos, conhecimentos, o coração do homem. Somente ela pode penetrar no coração endurecido agora nesta manhã e transformar essa realidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja uma resposta poderosa do Teu povo nesta manhã. É o que eu te peço, no poder da semeadura da Tua palavra, e no nome de Jesus. Amém.